A gente vai falar hoje sobre funções periódicas, capítulo 8 aí do livro 2. E o que é uma função periódica? A função periódica é que a gente fala assim, quando ela vai se repetir por um período P, né? Ou seja, o valor de y ele se repete com a frequência determinada. E se ele se repete com a frequência determinada, é como se a gente olhasse assim, pensa a função seno. Na função seno, se eu sair aqui do ponto A e for girando, ela vai passar por esse ponto A aqui ou por esse ponto B diversas vezes, né? Vai depender do ângulo que eu girar. A melhor maneira que eu tenho para mostrar para vocês essa função seno é esse gráfico agora que eu vou estar mostrando para vocês aí da função seno. Olha só como é que é bacana. A gente tem aqui olha só. Pensa aí, eu tenho um ponto P, né? E quando eu... Olha só como é que vai ser... Esse ponto aqui, ele vai refletir o ponto x, y, onde x vai ser determinado pelo ângulo e y vai ser determinado pelo valor de y aqui no eixo dos senos, né? A gente já viu que o eixo dos senos é esse eixo y. Então, conforme eu for girando aqui, ó, tá vendo que esse ponto que eu chegar aqui em 45 graus, por exemplo, eu tenho aqui esse 45, tá vendo, em x, e em y ele é 0,71. E quando eu chegar no ponto máximo do seno aqui, que é 1, não é? A gente viu um ciclo trigonométrico que o seno, o valor máximo é 1, ele é 1 quando eu tenho 90 graus. Então a função seno ela vai replicar exatamente isso. Ó. Ele vai replicar essa medida aqui, um círculo, ao longo de uma determinada reta. Então ele vai tirar do ciclo trigonométrico e vai colocar numa reta. Ó. Se eu der uma volta, olha só, uma volta, aqui eu voltei para o mesmo ponto, ou seja, ela é periódica. Se eu der duas, eu já começo a entender a notação de arcos côngruos. Ó. Conforme eu for girando, eu percebo que aqui o ângulo de vamos colocar aqui o ângulo de 1122, ele se repete várias vezes. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem. Se eu pegar aqui o ângulo de 1122, o ângulo de 765, ó, ele é bem próximo do ângulo de 45 graus. E ele se repete ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, em várias vezes. Então aqui eu já começo a tirar a notação de arcos côngruos. Ó. Tá vendo que essa primeira definição aqui é igual a essa segunda, que é igual a essa terceira, e assim por diante. Ó. Por isso que essa função ela é determinada periódica. E por que ela começa em zero? Porque quanto que é o seno de zero? O seno de zero é zero. E conforme eu vou aumentando, ela vai variando seu valor ao longo do círculo. Então, se eu sei que o seno é esse eixo aqui, eu consigo entender a representação de várias maneiras. Olha... Então, o valor do seno ele vai ser a ordenada de P. Então, o seno é o Y. Quando eu falo ordenada, é o eixo Y de P. Então, lá naquele outro exemplo aqui, então o eixo Y, a gente sabe que varia de 0 até 1, então esse é o eixo Y. Deixa eu ver o chat. Tá, olha só, eu tenho aqui eixo Y é ordenada de P. Beleza. Quando eu vou ver o eixo sobre a função, o gráfico da função seno, ela começa em zero, assim como eu mostrei para vocês, e conforme o ângulo vai variando aqui, pode ser em graus ou pode ser em radianos, nesse eixo aqui, o que vai acontecendo?
vai acontecendo que o valor ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com a função seno. Aí a gente fala sobre a imagem e domínio dessa função. A imagem são os valores de y que a função assume. Como a gente viu no círculo trigonométrico que ele vai de -1 até 1, a imagem vai ser de -1 até 1. E o domínio? O domínio são os números reais. E o período? O que é período? Em quanto tempo que ela se repete? Ela não se repete a cada uma volta? Então o período aqui para a função seno é 2π. Ó, ela sai daqui do zero, sobe, desce, vindo de baixo ela passa no zero novamente em 2π. O sinal do seno, isso é muito importante. Então quando a gente falar do sinal do seno, a gente vai ter que o seno ele vai ser positivo nos quadrantes aqui em cima. Por quê? Porque é o eixo y. O eixo y é positivo aqui em cima e é negativo aqui embaixo. É isso? Os valores notáveis do seno são quando a gente consegue formar aquele triângulo que eu mostrei para vocês. Olha só o triângulo aqui, basicamente explícito. Então, significa que os valores notáveis, o π sobre 6, que seria o ângulo de 30 aqui, ele é igual ao ângulo de 5π sobre 6, que é igual ao ângulo de 7π sobre 6, que tem o mesmo valor do seno de 11π sobre 6. Só vai alterar aqui. Aqui em cima vai ser menos meio, e aqui embaixo, aqui em cima vai ser meio positivo, e aqui embaixo vai ser meio negativo. Por quê? Porque está abaixo desse eixo aqui, ó. Olha só o triângulo, o retângulo formado aqui com esses valores. Aqui, aqui, aqui que eu mostrei naquela aula de círculo trigonométrico. Tá vendo? Ó, são ângulos notáveis. Então, π sobre 6 é o ângulo de 30. O seno de 30 é meio. Então, para os quadrantes acima, tanto de 30 quanto para essa determinação aqui, que seria 150, seriam positivos. Para as determinações aqui de 210 e 330, seria negativo. Mesma coisa acontece para 45. Ó. 45. Nos quadrantes superiores, ela é positiva. Nos quadrantes inferiores, ela é negativa. Para o seno de 60, ó, a gente tem aqui 60, 120, 240, 300. E para esses valores, a gente tem os valores acima positivos e os valores abaixo negativos. Ou seja, tem o mesmo valor em módulo do seno do primeiro quadrante aqui. Por isso que é importante a gente lembrar do seno do primeiro quadrante. Aqui no caso é π sobre 3, que é 60, a gente lembrar. Aqui é 45 e aqui é 30. Lembra os valores notáveis? Ó, 1, 2, 3. E aqui a gente tem a raiz em cima dos números onde não tem 1, todo mundo dividido por 2. Seno de arcos côncavos. Seno de arcos côncavos é aquele exemplo que eu dei para vocês. Ó. Então, significa que se eu pegar o seno de 25π sobre 6 e tirar 2π desse valor, vai ficar ó, 13π sobre 6. Isso, o seno desses dois ângulos aí, ele vai ser igual. Por que ele vai ser igual? Porque os arcos são côncavos. Então, se eu pedir assim, a determinação principal do arco de 29π rad, a determinação principal seria a primeira determinação. Ou seja, eu pego esse valor e vou subtraindo 2π até achar o valor principal do seno. No caso aí, se eu tirasse aqui vários π's aqui, né? Se eu pegar aqui 5π sobre 3 e se eu pegar o 29π sobre 3 e subtraindo sempre 6π sobre 3 aqui, que seria 2π, eu vou chegar até o valor de 5π sobre 3. Como? Olha só. É como se eu tivesse esse ângulo aqui.
Beleza, tem meu ciclo trigonométrico aqui. Aí, eu estou te dando um valor de quanto? Esqueci aqui. 29 π sobre 3. Se eu estou te dando esse valor de 29 π sobre 3, eu poderia estar fazendo o quê? Se eu subtrair 2 π aqui, eu vou estar achando a volta anterior a esse valor, certo? Então, se eu fizer essa conta, 29 π sobre 3 menos, fazendo MMC, ficaria 6 π sobre 3. 29 menos 6 dá 23. E poderia ir subtraindo assim, sucessivamente, né? Então, ficaria 23 π. Se eu subtraísse outra volta, menos 6, então ficaria 17. Se eu subtraísse outra volta, seria menos 6 π, estaria 11. Se eu subtraísse outra volta, eu chegaria a 5 π sobre 3, não é isso? Lembrando do denominador que é o mesmo. Então, ó, essa aqui seria a primeira determinação, essa é a determinação principal desse arco. 11 π sobre 3 seria a segunda determinação. 17 π sobre 3, a terceira determinação, 23 π a quarta, e esse valor aqui inicial que ele me deu seria a quinta determinação do arco. Se eu pegar aqui no ciclo trigonométrico 5 π sobre 3, ele está em qual quadrante? Eu posso transformar isso aqui em radianos, enfim, e fazer o seguinte, né? 5 π sobre 3 é próximo de 6 π. Vamos pegar aqui o valor, o eixo principal, né? Tenho aqui, ó, 5 π sobre 3, eu sei que π sobre 3, π, que é 180 dividido por 3, dá 60. Então, eu sei que esse ângulo aqui é um múltiplo de 60. Como eu vou andar 5 vezes, é só partir aqui em 60 graus. Parto aqui em 60, parto aqui em 60, parto aqui em 60 e aqui em 60. Então, ó, eu vou andar quantas casinhas, ó? Se eu estou na primeira determinação, eu estou andando 5 vezes o ângulo de 60 graus. Então, ó, andei 1, 2, 3, desculpa, 1, 2, certo? 3, 4, 5. Né? As linhas principais que eu dividi são essas centrais aqui. Então, eu andei 5 vezes um ângulo de 60 graus. Esse ângulo é um ângulo de 300. Tá. Eu sei que é múltiplo de 60, então vai ser a mesma coisa que o seno de 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Né? Só que ele está em qual quadrante? Ele não está no quarto quadrante? Quarto quadrante, o valor do seno ele é o quê? Ele é negativo. Então, eu tenho aqui negativo, o seno de 60 negativo, mais o seno desse ângulo aqui, o seno de 29 π sobre 3, ele vai ser quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Por que vai ser menos raiz de 3 sobre 2? Porque esse ângulo está no quarto quadrante. Por isso que é importante a gente entender os quadrantes. Eu vou fazer um resuminho para vocês logo. Vai ficar bem claro isso aqui. Então, vamos lá. Função cosseno. A função cosseno, eu já estou querendo a abscissa de P. O que é a abscissa? É o valor do eixo X. Então, eu tenho um ponto aqui. O seno é a ordenada, o cosseno é a abscissa. Para eu lembrar que o cosseno é eixo X, olha só. A seguinte projeção. Olha isso. Peraí.
Agora, em vez de mostrar o seno aqui, eu quero mostrar o cosseno. O cosseno, se eu partir aqui do zero, ó, ele vale 1. Por quê? Porque o cosseno de zero, ele está aqui. Essa seta azul aqui, ela tem comprimento 1. Olha o tamanho da seta azul, que é o valor do cosseno. Ela vai diminuindo seu comprimento, não vai? Então, antes que ela tinha comprimento 1, ela vai diminuindo ó, até chegar aqui no zero, que é quando tem um ângulo de 90 graus. Ó. O valor de y, ou seja, da minha imagem, que é esse eixo aqui, ó, né, o tamanho da seta é zero, para quando eu tenho um ângulo de 90 graus. Ó. Então, em 90 graus eu tenho seno zero. O seno não, o valor do cosseno. Aí, ó, meu cosseno ele passa para o outro lado, né? Então ele começa a ser negativo. Porque se ele é o eixo x, o tamanho dessa seta agora ela começa a aumentar negativamente. Olha, negativo até aqui, até atingir um máximo de menos 1. Depois que ela atinge o máximo de menos 1, ela vem diminuindo o seu valor novamente ao tamanho da seta aqui, ó, até atingir zero novamente. E depois ela vai aumentando o seu valor até atingir o pico de 1. Quando ela atinge o pico de 1, ela completou 360 graus. Se eu transformar esse ângulo em radianos, seria 6,28 radianos, que é o 2π. Né? Então, acho que é esse conceito que é bem simples da gente entender. E se eu continuar? Ele vai continuar oscilando. Por quê? Porque essa função ela é periódica, até vários radianos e vários graus aí, que a gente tem várias determinações possíveis para esse ângulo. Olha só que bonitinho. Até várias determinações possíveis, variando tanto positivamente, lembrando que positivo é nesse sentido, positivo é no sentido anti-horário, né? Convenção, negativo é no sentido, ó, olha o ângulo negativo, no sentido horário. Tá bom, gente? Então, olha só. Já mostrei para vocês a definição aí da função cosseno. Ela é uma função periódica onde vou variar o valor aí da abscissa, né? A projeção daquela reta lá, a projeção dessa hipotenusa de valor 1 em cima do eixo x. Então, o gráfico da função cosseno, ela vai começar no 1, ela vai decrescer com o tempo, vai voltar a crescer e tem um período de 2π igual à função seno, né? Então, ela é periódica também, o valor mínimo é menos 1 e o valor máximo é 1, porque é o tamanho da projeção máxima ali. E o sinal. Como é que funciona o sinal? Se eu tenho que minha função, eu estou olhando o eixo x, para cá, ele é... A batida sua tava lá em cima, vê se não tá dentro do seu guarda-roupa. Peraí. Pois é, eu tô querendo saber para sair. Então, tem aqui, ó, o valor positivo, tá vendo? O valor positivo ao redor, ao lado direito de x e o valor negativo para cá, porque assim é a definição que a gente tem aí para o eixo x. Antes do eixo y é negativo, depois do eixo y é positivo, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Os valores notáveis. Quais são os valores notáveis aí para nossa função? Eu tenho os valores notáveis, são os mesmos da função seno. A diferença é que agora o quadrante. Olha como é que o quadrante vai influenciar aqui. Quando o ângulo é 30 graus, né, 30 graus, esse primeiro, eu tenho o mesmo retângulo ó, de forma. E para cá, ó, esse ângulo e esse ângulo, ou seja, o ângulo do primeiro e do quarto quadrante, vai receber um sinal positivo. E os ângulos aqui do segundo e do quarto, do terceiro, vão receber sinais negativos, olha. Por que acontece isso? Justamente porque o eixo do cosseno está aqui nesse ponto.
né? Então, ó, se é 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então se o ângulo em vez de 30 for 150, agora como já está nesse quadrante, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Isso é muito... Gente, minha webcam desligou. Pera aí, deixa eu só tentar conectar aqui. O celular descarregou. Estou usando ele como webcam para projeção da tela. Vamos continuar. Então, a gente tem aí, ó, os valores de 30, 45 e 60. O que vai diferenciar desses ângulos notáveis? Somente o sinal. O sinal, nesse caso, aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? O sinal para cada um desses quadrantes. Vou continuar aqui. Então, o cosseno aqui de arcos côncavos, como é que vai ser definido o cosseno de arcos côncavos? O cosseno de arcos côncavos vai ser definido em quê? Olha só, o cosseno de 8π vai ser igual ao cosseno de 6π, que vai ser igual ao cosseno de 4π, que vai ser igual ao cosseno de 2π, que é igual ao cosseno de 0, vai ser 1. Por quê? Porque todos esses são múltiplos de 2, né? Ou seja, algum número mais 2π. Então, se eu fizesse essa determinação aqui de 20π sobre 3, o que eu poderia fazer? Eu poderia calcular as determinações anteriores e subtraindo 2π até achar a primeira determinação. Eu achando a primeira determinação, eu vou achar aqui, ó, que vai ser 2π sobre 3. Vou ligar o meu webcam aqui e ver se aparece. Pronto. Olha só. Eu tenho aí um arco de 20π sobre 3. Então, se eu pegar esse arco de 20π sobre 3 e ir subtraindo 2π, eu vou achar as primeiras determinações. Então, menos 2π, então ficaria 20π sobre 3, menos 6π sobre 3, isso daria 14π sobre 3. 14π sobre 3 menos 6π sobre 3, né, daria 8π sobre 3. Se eu tirasse mais 6π sobre 3, então 8π sobre 3 menos 6π sobre 3, isso me daria 2π sobre 3. Esse aqui é a primeira determinação. Por que eu sei que é a primeira determinação? Porque se eu tirar de novo isso aqui, esse valor vai ficar negativo, o que não faz sentido para mim. Então, esse aqui é a primeira determinação. Tá. Π vale quanto? 180. 180 dividido por 3 me dá 60. 60, então eu sei que vai ser 2 vezes o ângulo de 60. Tá. Se eu pegar o ciclo trigonométrico, traçar aqui meu eixo Y, meu eixo X, e for traçar esse ângulo, 60 estaria aqui. Então, 2 vezes 60, ele estaria aqui. Né? Seria isso aqui. Peguei o π, ó. Isso aqui não é 0, isso aqui não é π. Peguei o π e dividi em 3 partes. Ó, 1, 2, 3. Beleza, então 2 vezes essa parte aqui estaria nesse quadrante. Nesse quadrante, ó, quanto que é o cosseno de 60?
cosseno de 60 não é raiz de 3 sobre 2? Se o cosseno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então, como está nesse quadrante aqui, ó, a partir daqui o cosseno é negativo, então o cosseno de 2π sobre 3, ele é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque esse ângulo está no segundo quadrante, tá bom? Então, opa, eu falei errado, né, gente? Nem deu conta. Cosseno de 60 é meio. Cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno aqui dá menos meio, tá bom? O seno de 60 que é raiz de 3 sobre 2. Tá, olha só. Então, ó, a gente tem a relação fundamental entre o seno e cosseno, né, que eu já mostrei para vocês que isso aqui ó, forma um triângulo. E como forma um triângulo retângulo de hipotenusa igual a 1, ó, eu tenho aqui, esse é o cosseno, e esse cara aqui é o valor do seno. E esse aqui é a hipotenusa. Só que a hipotenusa é igual a quanto? É igual a 1. Se a hipotenusa é igual a 1, eu posso aplicar Pitágoras e achar que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. Por quê? Teorema de Pitágoras. Então, olha só esse exemplo. Dar o domínio e o conjunto de imagem é esboçar o gráfico de y igual a 1 mais seno de x. A gente já viu que o gráfico de seno de x, ele começa onde? O gráfico de seno de x, ele começa esse aqui é o eixo x e este aqui é o eixo y. E este é o eixo y. O seno de x, a gente começa o seno de zero vai ser igual a zero, porque não tem nada, né? Então, o seno de zero igual a zero, vou fazer caneta vermelha. Ele seria isso aqui. Ele iria aumentar, decrescer seu valor, voltar a decrescer e voltar a crescer. Onde aqui seria o máximo igual a 1, aqui seria o mínimo igual a menos 1. Só que eu pedi essa função seno de x? Não. Ele está querendo seno de x. Está travando um pouquinho, gente. Mais 1. Né? Esse mais 1 acontece o que com minha função seno de x? Y igual a seno de x mais 1. O que acontece com esse mais 1? Lembra da aula passada de funções? Esse mais 1, ele vai fazer um deslocamento o quê? Vertical. Ele vai fazer com que a função aumente uma unidade. Então, em vez de começar aqui no 0, ele vai começar aqui no 1. Em vez de ele fazer o máximo aqui no 1, ele vai fazer o máximo aqui no 2. Em vez de chegar aqui no menos 1, ele vai chegar aqui no 0. E quando for terminar a função, ele vai terminar aqui no 1. Por quê? Porque essa função se deslocou uma unidade para cima. Olha só o exemplo. Era essa função aqui e ela se deslocou uma unidade para cima. É isso que acontece. Todas aquelas transformações que a gente estudou, gente, sobre funções, a gente vai aplicar aqui. Então, olha esse outro exemplo. Determinar m de modo que se tenha cosseno de x igual a m mais 3 sobre 2. Se eu pensar
na seguinte equação, eu vou ter vou pegar uma folha aqui. Eu vou ter o seguinte. Olha só. M. Então, o cosseno de x tem que ser igual a m mais 3 sobre 2. Só que o valor máximo que o cosseno assume é 1. Então, o cosseno de x ele tem que ser menor ou igual a 1. Logo, m mais 3 sobre 2, ele tem que ser menor ou igual a 1. Certo? Então, ó, m mais 3 tem que ser menor ou igual a 2. M tem que ser menor ou igual a 2 menos 3. Então, m tem que ser menor ou igual a menos 1. Só que eu sei também que o cosseno de x, além de ter que ser menor que 1, o cosseno de x ele tem que ser maior ou igual a menos 1. Né? Por quê? Porque na função ele tem que estar maior que menos 1 e menor que 1. Peraí, travou tudo aqui, gente. Então, olha só. Eu vou ter, então, m mais 3 sobre 2 tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, m mais 3 tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, m vai ter que ser maior ou igual a menos 2 menos 3 menos 5. Então, eu sei que meu m tem que ser menor que menos 1 e tem que ser maior que menos 5. Então, eu posso colocar o m como solução dentro de um intervalo. M ele vai ter que estar entre menos 5. Vou colocar aqui, m pertence ao intervalo de menos 5 e menos 1. Ou posso colocar assim, m pertence aos reais, tal que m esteja entre menos 1 e menos maior que menos 5. Tem que ser maior que menos 5 e menor que menos 1. Esse é o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução M pertence a esse intervalo, ou conjunto de solução M pertence a esse intervalo. Então, voltando, ó, teria que M tem que ser maior que menos 5 e entre menos 1, certo? E eu tenho outras formas de função periódicas, e isso não tem no livro de vocês, eu estou explicando aqui porque eu acho importante, porque a maioria dos exercícios vão encontrar dessa forma. As funções elas podem estar dessa forma aqui, ó, multiplicadas por um número, multiplicadas com o x aqui, com o número p, mais uma letra b. O que representa cada um desses termos?
K, ele vai alterar o período. E o período vai ser determinado por isso aqui, ó. 2π dividido por K. O P aqui, ele altera horizontalmente, assim como a gente já estudou em funções, né, no capítulo passado. Ou seja, ele vai mexer com a função horizontalmente. O A, ele vai alterar a inclinação da reta, como essa reta vai se deslocar, se é mais rápido ou mais devagar. E o B, ele vai alterar o deslocamento vertical. E sempre o importante que os exercícios vão querer de vocês, o máximo e o mínimo dessa função. O máximo e o mínimo dessa função vai ser B mais A ou B menos A. Depende aqui dos sinais. E quando acontece esse máximo e mínimo, vai ser o ângulo em que o valor do seno vai ser 1 ou menos 1, ou o cosseno vai ser 1 e menos 1. Um exemplo disso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Coloquei aqui um link. Lembrando que esse material vai estar sendo disponibilizado para vocês, né, gente? Então, guardando carregar aqui. Tá devagar. Tá, olha só. Que legal. Já vou mostrar para vocês as alterações que fazem, né? A função normalmente ela tem aqui A igual a 1, né? C igual a 0, D igual a 0 e B igual a 1, que é o termo que multiplica x. O que acontece? O A, ele vai alterar a inclinação. Então, se eu aumento o A, ele vai aumentar a amplitude, ó, e aumenta a inclinação dessa reta. Olha só. Se esse A for negativo, ele inverte a função. Olha só. Ela começa subindo, se for negativa, ela começa descendo. Certo? Então, vou deixar A aqui igual a 1. Normalmente, esse A é igual a 1. O B, o que ele faz? Ele altera o período. O B de 1, vou passar para 2. Lembra que a período é 2π sobre K? De 1 passei para 2. Então, antes ela completava uma volta em 2π. Agora, em 2π, ela completa 2 voltas. Ó. 1, 2. Ou seja, seu período passa a ser π. Por quê? 2π sobre 2, que dá π. O C, ele vai alterar o deslocamento vertical. Olha, vertical. Então, se eu vou meio, ela desloca meio para o lado esquerdo. Se eu for meio negativo, meio para o lado direito. Se eu for 1 em meio. Então, só acontece que eu estou deslocando ela nesse sentido. Tá vendo? Estou deslocando a função horizontalmente. E o D? O D eu desloco a função verticalmente. Ó. Se eu coloco negativo, ela vai abaixar. Se eu coloco positivo, ela vai subir. Então, é muito importante a gente entender o que esses valores fazem com a nossa função. Lembrando que esse link também vai estar disponibilizado para vocês. É no site da GeoGebra. É muito importante aí a gente ter esses recursos aí para estar observando, vendo os exercícios e treinando. Para finalizar, como isso cai no Enem? Isso cai no Enem da seguinte maneira, gente. Ele vai te pedir o máximo ou mínimo da função dentro de uma determinada interpretação, né? E isso vai ser definido a partir da fórmula. Então, você vai prestar atenção na fórmula e prestar atenção nesses valores aqui que eu coloquei aqui, ó. Nisso aqui é o que o Enem está cobrando de vocês, a interpretação dessa função. Ou simplesmente entender o conceito de função.
Eu recomendei que vocês façam sessão Enem de 1 a 4 e 1 a 8, tá bom? Não tem data de entrega ainda, e essa semana a gente vai... Eu só recomendo que vocês façam e a gente vai tirar dúvidas ao decorrer dessas 2 semanas de revisão que a gente vai fazer. Ficou alguma dúvida, gente? Aí no chat. Tá tudo ok? Então, a partir de amanhã, a gente vai estar tirando as dúvidas e eu vou estar resolvendo o exercício aí com vocês, tá bom? Quantas horas agora?